Oi, gente, aqui quem fala é o Dani. E ó, eu vim aqui já dar minha opinião. Importante. Importantíssimo. Ó, eu tô de mudança, gente. Voltei pra minha cidade. Terminei aquela bosta daquele curso em Curitiba. Meti o pé daquela cidade, agora eu tô aqui. De volta. Estou de volta pro meu aconchego. E cheguei junto com o lançamento do live action de Branca de Neve, que muita gente tava tacando pau. Eu peguei a minha roupinha bem lindo, fui com a minha irmã assistir, esperando uma bomba nuclear. Porque era a minha animação favorita da Disney. Falei, vamos lá ver o live action. Gente, eu não achei nada de ruim naquele filme. Eu achei ele super legal, na verdade. Então vamos comentar aqui o porquê. Antes da gente falar do live action, a gente tem que comentar um pouquinho sobre a obra original. Porque ela tem um peso muito importante e eu acho que a Disney não devia ter feito agora. Falei. Mas vamos lá. Para quem não sabe, Branca de Neve foi o primeiro longa-metragem em cores de animação e áudio feito nos Estados Unidos. Ele foi lançado no circuito de cinemas, teve um lançamento ali. O Walt Disney fez um orçamentinho para fazer esse filme, anunciou na mídia. Porque na época ele já fazia curtas do Mickey e das sinfonias lá. E ele falou, vou lançar um longa-metragem em cores, em animação, vai ser babado, vai ser tudo, a galera vai amar. A crítica falou, Tonhão, biruta, amarra ele. E aí ele fez o lançamento no ano de 37 e o filme foi aclamado pela crítica. Lembrando que estamos falando do primeiro longa-metragem em animação. Não é um filme para criança. Não foi lançado pensando no público infantil. Porque criança não tinha capital de giro. Então não tem como a gente virar um produto para criança nessa época, né? E aí a crítica amou, que era ótimo para adultos e crianças assistirem, ia ser hit. E aí o filme se popularizou, enfim, teve um monte de relançamento, foi hit, arrecadou muito dinheiro. Na época ele achou que ia gastar $250 mil, no fim gastou 1 milhão e 400, teve que hipotecar a casa. E só de bilheteria da casa ali, bilheteria de dentro dos Estados Unidos e do Canadá, arrecadou mais de 3 milhões. E aí, ao longo da exibição no mundo, nessa primeira leva, arrecadou quase 7 milhões de dólares. Só que até hoje já arrecadou muitos milhões de dólares, porque teve um monte de relançamento nos cinemas, teve lançamento do Caralho a 4, e teve um monte de lançamento só pra gente entender por que esse filme é chamado a primeira obra-prima do Walt Disney, que foi o primeiro filme que levou o nome dele a outro patamar e também abriu o mercado de longa-metragem em animação. Isso a gente tá falando em 1937. Aí depois foi relançado pela primeira vez na década de 40 para ajudar o país a conseguir dinheiro depois da guerra. Então era importante, né, esse dinheiro girar. Era um filme que as pessoas já conheciam, ia ser sucesso. Toda vez que relançava, enchia cinema, a galera ia assistir, até 1990, quando o mundo percebeu que poderiam ter os filmes em casa. Isso mesmo. Existia uma época que a gente não tinha como assistir o filme que a gente queria. Só que na década de 80 e 90 começou o home video, que era o videocassete em casa, os VHS. E aí a gente tinha a possibilidade de assistir o filme a hora que a gente quisesse. E aí foi lançado Branca de Neve. E aí foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse filme. A gente já vai falar sobre isso antes da gente falar do live action, porque é importante. Esse filme é histórico. E aí Branca de Neve e os Sete Anões, chamada a primeira obra-prima do Walt Disney, vinha com um material exclusivo, e aqui eu preciso falar um pouquinho mais sobre, que era como foi feita a primeira obra-prima do Walt Disney. Vinha com esse extra dentro do VHS. E aí ele era distribuído aqui no Brasil pela Abril Vídeo, que distribuía os filmes da Disney, e a fitinha, eu não lembro se essa aqui já era verde, mas eu acho que era. E aí eu tive uma obsessão por Branca de Neve quando eu era criança, inclusive, perdão, mãe, inclusive a fita não tá aqui, eu só guardei a capinha. E eu queria assistir esse filme de novo, gente, a minha fita quebrou, eu não achava em lugar nenhum, porque isso aqui foi lançado no começo da década de 90. Eu simplesmente não encontrava, eu dei um maior trabalho pra minha mãe, e Branca de Neve só foi lançado em DVD muitos anos depois. E é assim, foi lançada uma leva de VHS, acabou. A locadora que tinha, quem comprou, comprou. E aí depois foi relançada
2 edições de DVD, um DVDzinho duplo que eu tenho lá em cima também, óbvio. Mas um trabalho pra assistir. E eu assistia várias animações quando era criança e eu ficava me perguntando, gente, como que isso aqui é feito? Como que eu não conseguia conceber? Como que é feita uma animação? Gente, eu não conseguia conceber. Não tinha base. Pra mim era uma coisa mágica. Ficava pensando, gente, como que as pessoas desenham e fazem isso aqui? Graças a Deus eu respondi tão bem essa pergunta que hoje eu sou animador, fiz o curso, gente. E eu, se eu quiser fazer, óbvio, vai precisar de muita dedicação, mas eu consigo. E aí, nesse VHS, tinha um extra, que eu só fui assistir muitos anos depois, que era como foi feito. E mostrava como foi feito mesmo. Gente, filmaram making-of, as mesas de luz, os cenários, aí a camada de cima transparente com o movimento deles e eles fazendo o movimento. Ai, gente, era incrível. E era importante falar, porque, gente, foi a primeira obra-prima. Tinha, na época que isso aqui saiu, eu já tinha uns 60 anos já. E eu fiquei obcecado por causa disso também. Porque mostrava como era feito, desmistificou, mostrou a trabalheira que era, o tanto de artista que era necessário e o primor que eles tiveram. Eles usaram uma forma de rotoscopia, que é fazer animação em cima de imagens, no caso, movimentos de artistas de verdade que eram filmados, e aí essa captação era feita em cima. Então o desenho era feito em cima de corpos humanos. As imagens eram perfeitas. Relacionados com a figura humana eram perfeitos os movimentos, porque era feita essa forma de rotoscopia. É muito mais fácil animar assim, tá, gente? Só pra falar, acho que é por isso que eles faziam essas animações com figuras humanas bem mais fácil, porque era muito mais fácil animar em cima da rotoscopia. E, inclusive, isso foi algo muito elogiado pela crítica na época, porque as pessoas que assistiram isso, vamos falar quase 100 anos atrás, falavam que não parecia que estavam vendo figuras animadas, parecia que estavam vendo corpos reais, corpos para de se odiar. E aí a gente chega para 2025 com o lançamento de Branca de Neve e os 107 Anões agora como live action. A gente tem a polêmica inicial, que era da Gal Gadot e da Rachel Zegler, que são duas figuras que causaram muita polêmica na divulgação do filme, que é a obra-prima do Walt Disney. Então eu acho que as relações públicas da Disney ficou pistola. Só que desde que foi anunciado o filme live action, eu sentia que as pessoas não estavam tão empolgadas. E eu não falo nem uma questão de elenco, eu falo do live action de Branca de Neve, porque é uma obra-prima animada. Funciona na animação muito esse aqui. Mais do que os outros, eu acho, esse é o que mais funciona na animação. Primeiro porque ele é super fantasioso, ele não é um conto de fadas, mas ele não tem fada, mas tem bruxa, se a gente for lembrar. Esse nome contos de fadas que a gente dá, porque sempre tinha uma fada, uma figura mística, misteriosa, oculta. Tem maldição em A Bela e a Fera, a gente tem fada e uma espécie de feiticeira em A Bela Adormecida, a gente tem fada madrinha na Cinderela, a gente tem uma feiticeira do mar em Ariel, a gente tem uma rainha má que pratica bruxaria em Branca de Neve. Então esse nome vem por causa disso. Então a gente não fala conto de bruxa, a gente fala conto de fada para ficar mais leve, né? Porque daí a gente usa a Cinderela como referência. Mas esses filmes, eles funcionam muito bem na animação, por isso que eles são grandes sucessos, eles foram muito bem feitos. Eu não sou tão adepto aos live action, não acho eles tão incríveis, acho que a experiência de ver as animações é sempre melhor. Só que quando foi anunciada a Branca de Neve, não teve esse interesse tão grande pelo público, é só assim, o que vamos fazer? Mais um, kkk. Deu bafafá por causa do elenco, por quê? Gente, a história funciona como animação, é excelente como animação, e a Branca de Neve, ela não é o charme do filme. Pronto, falei. Tanto é que a ideia inicial do Walt Disney era a história focar nos anões. Só que daí ele viu que, claro que são super estereotipados, eles foram feitos para criar humor dentro da história. Porque na narrativa da Branca de Neve eles não tinham nem personalidade, né? Eles eram só 7 anões, moravam na floresta. Quem criou Dumbo, quem criou Zangado, Atim, Feliz, as coisas foi o Walt Disney e a equipe dele. Fizeram 13 nomes e aí eles foram adaptando esses nomes, personalidades a vários estereótipos para atribuir aos personagens e escolher ali qual quer fazer parte. E aí nasceu o Dunga, porque resolveram acordar a Branca de Neve, né? E daí para ter esse clima, pegou o que não falava.
mais bobinho e tal. Então a gente tem todas essas camadas até chegar na história que foca na princesa e na bruxa. E a gente tá falando do filme que foi feito lá em 37. Então os comportamentos femininos, eles também eram muito diferentes e os que tinham que ser divulgados eram diferentes. A Branca de Neve, ela era uma serviçal. Isso nunca era problematizado por ninguém. Ela era uma princesa que ficava limpando casa, vista maltrapilha. A rainha era muito vaidosa. Aí a gente tem ela indo pra casa dos anões, limpando a casa dos anões como forma de gratidão. E aí a gente tem os anões sendo servidos por ela, através dos alimentos, de limpeza, ela ensinando esses homens a viver, porque eles não têm mãe, é responsabilidade da mãe. Então tudo isso eram perspectivas daquela época. E hoje em dia não faz sentido a gente ficar deturpando esse tipo de coisa. Mesmo que o mundo tá regredindo 4 passos para trás, voltando à Era das Trevas, hoje em dia não faz sentido. Sentido, eu falo, entendeu? Até por uma questão comercial, porque se a gente volta com o papel feminino nessa função que é ridícula, a gente também perde capital humano. Né? Se toda mulher resolve virar dona de casa, esposa, troféu, a gente diminui a produção de capital e isso atrapalha todo mundo, né? Atrapalha o mundo numa questão capitalista, porque na questão humanitária eu sei que não é uma prioridade para ninguém, a gente já tá vendo isso. Então é óbvio que esse live action ia ter pontos diferentes da animação original, porque se fosse só recriar, não precisava fazer, né? Porque a animação original já é feita em cima de rotoscopia, então já tem uma aparência humana muito grande. É diferente de eu fazer um live action de Turma da Mônica, que eles têm uma aparência humanoide, só que eles são figuras muito caricatas. Então, fazer vai ficar super diferente. Só que Branca de Neve 7 não é. É feito em cima de rotoscopia. Não precisa. É usado figuras humanas. Não tem necessidade. Inclusive, é muito mais divertido os anõezinhos em desenho. Então, o que a gente tem em Branca de Neve 7 Anões 2025? A gente tem a história da Branca de Neve misturada com o conto original dos irmãos Grimm, porque a gente apresenta o pai e a mãe, a gente tem ela contando o que aconteceu. Ela não, né? O narrador contando o que aconteceu, a chegada da rainha, como a rainha se posturou dentro do castelo, como que a Branca de Neve virou serviçal, como que o reino era antes da rainha chegar. Porque existia um reino, né? Na animação mesmo eu ficava pensando, nossa, tem um castelo, mas não tem mais ninguém, é só o castelo no meio do mato? Não era assim. E aí a Branca de Neve perdeu o pai, leva o pai como uma referência, e óbvio que tem pessoas que também querem o governo que o pai dela tinha. Então a gente tem os rebeldes aqui nessa versão. A gente traz a animação em live action para um conceito mais humano, para fazer mais sentido. Então, se tem um governo autoritário, a gente tem pessoas que são contrárias a esse governo, porque ele é sempre excludente, né? Então, a gente tem o movimento dos rebeldes que estão dentro da floresta, e aí a gente continua a narrativa de que a rainha que tem a beleza física, para ela nunca estar satisfeita, ela quer ser sempre a mais. E aí, quando aparece alguém que ameaça ela para além da beleza física, porque isso é dito pelo espelho, que a beleza de Branca de Neve cresce de dentro para fora, ela se sente ameaçada. E aí a vida da princesa vira um inferno. Nesse filme, ela vai lá para a floresta, os animais comunicam com ela de uma forma diferente para ficar mais próxima do real. Então ela não fica fazendo pergunta, contando a história dela pros bichinhos. Mas eles são a coisa mais fofa do mundo. De novo, a cena, enquanto ela foge do caçador, dela dentro da floresta. Que a floresta fica escura, ameaçadora. E aí a gente faz nesse filme, no live action, uma analogia àquele momento que a gente sai do nosso conforto e entra pro desconhecido e tudo é muito assustador. Porque a Branca de Neve é muito jovem, ela ficou trancada no castelo por muito tempo e ali ela se sentia segura. Então quando ela sai, sabe aquela primeira vez que você sai de casa sem seu pai e sua mãe, que você se sente muito desprotegido na infância? É como se fosse uma analogia a isso. Então tudo é muito assustador, perverso, desesperador, ela está com muito medo. E aí ela chega na casa dos anões, é acolhida, ela encontra os rebeldes, tem o desenvolvimento do amor. Porque quando a gente fala no conto do amor verdadeiro, do beijo, né, da necrofilia, no cadáver ali deitado, e aí o príncipe conheceu ela um dia dela falando no poço sozinha, e já amor verdadeiro, vamos pensar, né? Aqui a gente tem o desenvolvimento de um amor dela pelo Jonatas, não lembro, é Jonathan, vou chamar de John.
pelo Johnzinho. Então as coisas vão fazendo mais sentido. Traz-se pro aspecto real humano. E aí eu achei esse ponto positivo. A gente tem uma rainha que é muito ruim, em contrapartida para a princesa que é muito boa, muito generosa, mas são os estereótipos que são usados aqui, assim como todos os anões são estereotipados, né? O feliz é muito feliz, o mestre é o líder, eles são todos uma característica só que definem eles são aquela característica que foi definida. E aí, gente, a história se deu da mesma forma. O final da rainha é diferente, mas tem muitas versões. A do filme, né, ela morre soterrada na pedra. Aparentemente vai ter uma continuação. Tem um jogo, eu acho. E nesse acontece algo com ela, não vou dar esse spoiler, porque é uma das poucas coisas diferentes que a gente tem. Tem a versão de que ela fica dançando com sapatos em brasas no casamento da Branca de Neve. Tem uma versão que ela é torturada até a morte. Enfim, era uma tradição oral, né? Branca de Neve faz parte do folclore mundial global, né? Era um conto. E aí a gente chega nas atuações, porque a história tem essas inserções de coisas para trazer para o patrimônio humano, né? Para a gente poder, ai, olha lá, eles são humanos, mas estão vivendo essa coisinha de doido. A gente tem o quê? A Rachel Zegler canta muito bem. E as pessoas falavam que ela fez uma atuação meia boca da Branca de Neve. Gente, qual que é a personalidade da Branca de Neve? Qual que é a personalidade da Branca de Neve? Vive gente falando que ela não trouxe vida pra personagem. Gente, é a minha animação favorita. Ela é a princesa que eu mais gosto, mas a Branca de Neve é uma tonha. É uma tonhona. Ela aceita maçã de uma véia com a boca preta. Pelo amor de Deus, ela é uma tonha. Ela é a princesa mais tonha. Andando toda colorida na floresta querendo se esconder. Oi? Ela é a princesa mais tonha, gente. Não precisa vir por cima de mim com essa. E faz sentido ela ser tonha. Ela viveu até depois dos 7 anos de idade dela, quando o pai dela morre. Ela viveu trancada dentro de um castelo. Ela só convivia muito pouco com as pessoas que trabalhavam lá. Ela não tem malícia, ela não é ligeira. Ela não tem tanto cante. Ela é só uma pessoa boa, que ela carrega valores do pai dela, mas ela não tem nem personalidade própria. Então eu não tô entendendo que as pessoas estão falando que eu achei a Branca de Neve meio. Ela é tonha, gente. Se for dar muita personalidade pra ela, não vai fazer o que ela fez. Ela ia catar uma faca e ia partir pra cima da bruxa, da rainha, enquanto ela dormia, meter uma facada no pescoço dela, acabou. Ela tem que ser tonha pra ser essa princesa. Vai pro mato se apaixonar pelo rapazinho que pula em árvore e não rasga a calça. Pelo amor de Deus. A Gal Gadot, todo mundo tá com birra dela porque ela tem uns posicionamentos bem estranhos. Pra mim, quem apoia a guerra, eu fico meio pra trás. Mas eu, de fato, reconheço que ela não é uma excelente atriz pelos outros filmes que ela fez. Mas todos os outros filmes que ela fez, aquele filme de Netflix meio bomba que eu não gosto. Eu gosto muito dela em Mulher Maravilha. Eu sou muito fã da Mulher Maravilha. Eu também fiz o curso de quadrinhos, porque eu gosto muito de HQ. Não é de qualquer uma, mas as da Mulher Maravilha tem muito boas. E eu gosto muito dela fazendo a Mulher Maravilha. E aqui, gente, ela fez uma rainha muito boa. Gente, eu não tô brincando. Eu não vim aqui defender ela, não, mas é que eu não vi isso que as pessoas falaram. Ela fez uma rainha muito boa. A rainha dela é ruim. Quando as pessoas falaram que ela ia cantar no filme, ela canta com ruindade. E eu fiquei até com um pouco de medo dela, de verdade. Eu achei ela assustadora. Ela é muito bonita. E eu achei ela. Gente, eu achei ela super boa de rainha. A princesa Tonha, ela maldade pura. E ela serviu Kant. Gente, quem gosta da Rainha Má são gays, que ela é Kant. Ela serve, é do conhecimento de todos que eu sou. E ela fez a rainha ruim, belíssima, recalcada da Tonha. Gente, não tô brincando, não entendi. Eu assisti, me diverti horrores. Achei tudo visualmente muito bonito. Eu amei os anões digitais, porque eu acho que não ia ficar bom com pessoas com nanismo de verdade. Eu acho que ia ser até prejudicial. Mas eu me diverti assistindo Branca de Neve, gente. Só que eu acho que as pessoas estavam esperando um filmaço, só que Branca de Neve funciona como animação. E não era pra ter feito live action. Eu acho que tinha que esperar o filme fazer 100 anos. E vai fazer em 37. Não falta muito. Esse mundo tá passando muito rápido. O tempo, Sueli, ó. Era pra eles terem investido em outra princesa agora. Não Branca de Neve, não. Esperar um pouquinho. Mas é isso, gente. A nota que eu dei pro filme é 6 de 10. Que pra mim não tinha que ter, mas já que vai fazer remake de tudo, eu gostei. Achei legal, mas a animação é 10 de 10. A animação é ótima. Quem nunca viu, entra no Disney Plus, tem lá pra assistir.
Vale muito a pena. Eu não sei se o documentário, mas eu sei que tem no YouTube. O documentário de como foi feita a animação é muito legal. Acho que tem que ver também. Que foi antes do Walt Disney ter o império que ele fez. E foi muito interessante assistir o making of dessa produção. E também para quem nunca viu como é feita uma animação em 2D. É brabo, gente. É maravilhoso. Então comenta o que vocês acharam. Se vocês assistiram, o que vocês sentiram no filme. Porque eu gostei, achei super parecido com a animação. E eu gostei. A Rachel Zegg canta pra caramba. E é isso. Beijos.